Nesta lição, vamos aprender sobre liderança, estudando a vida de um dos maiores líderes que Israel já teve, o rei Davi. Constataremos a importância de sermos fiéis nas coisas pequenas, bem como aprenderemos o que é ser um líder segundo o coração de Deus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Por aqui está tudo ok, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que damos início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens CPAD. Hoje estudaremos a lição de número 7, datada do dia 13 de novembro de 2022, cujo título é A Liderança de Davi. Continuaremos mais uma vez dentro desse trimestre falando sobre liderança. O nosso tema geral é liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E hoje nós voltaremos os nossos olhares para a liderança de Davi e extrairemos algumas lições práticas que podem ser aplicadas à nossa vida e também à igreja de um modo geral. Quero fazer a indicação dessa obra aqui, publicada pela Mundo Cristão, da série Heróis da Fé. O autor dispensa comentários, ele já é consagrado pela sua escrita leve e cativante, o Charles Swindoll. O título do livro é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que se você adquirir essa obra, não vai descansar enquanto não ler todos os seus capítulos. É um material complementar, uma leitura que vai lhe ajudar muito com relação ao assunto da lição de número 7. Eu quero lhe pedir também que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, inclusive o material gratuito que nós disponibilizamos aqui todas as semanas. Passe por esse vídeo, mas deixe o seu like, tá bom? Interaja conosco nos comentários e, mais importante que isso, conheça a ferramenta EBD. Irmão Murilo, o que é essa ferramenta EBD? É o local onde o supervisor, o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. Na ferramenta EBD, o professor da classe de jovens vai encontrar material de marketing e divulgação, subsídio teológico, vai encontrar cursos de capacitação, slide profissional e vários outros recursos. Irmão Murilo, como é que eu acesso essa ferramenta? O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mando também um abraço para todos os alunos da ferramenta EBD que já estão interagindo conosco lá na plataforma da ferramenta e em primeira mão está recebendo o conteúdo desse vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O nosso texto principal nos diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu o testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos capítulo de número 13, versículo 22. Destaco aqui a palavra testemunho. Deus dizendo, eu dei testemunho desse rapaz, ele é segundo o meu coração. Na versão NVT, o texto diz, mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. Quem está fazendo essa transição aqui é Deus, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem está no controle de tudo. E o texto prossegue dizendo, a respeito de quem Deus disse. É um testemunho de Deus, não é um testemunho do homem. É Deus quem está falando. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. E a NVT é muito explicativa porque ela vai mostrar o que é ser segundo o coração de Deus. Fará tudo o que for da minha vontade. Esse rapaz, ele vai proceder conforme a minha vontade. Na paráfrase NTLH, lemos o texto. Depois que tirou Saul, Deus, pois, estabeleceu Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei Davi. Se ele encontrou é porque estava procurando. E olha Deus dizendo, eu encontrei esse rapaz aqui, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Davi vai andar alinhado com minha vontade. E eu acho bonito aqui dizer dentro do textuário, porque quando eu rabiscava aqui o subsídio, me veio aqui à mente um título, eu acabei fazendo um breve esboço só no texto principal,
a preferência de Deus, as qualidades de Davi que chamaram a atenção divina. E eu acho isso interessante porque Davi foi escolha de Deus. E as escolhas de Deus, elas são imprevisíveis, porque Deus ele quebra os paradigmas humanos. As escrituras dizem, texto muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Olha só como Deus ele confunde os homens quando faz suas escolhas. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. E assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Quem é que escolheria Davi, oitavo filho de Jessé, o menor, o que estava cuidando das ovelhas, não era nem tão importante para estar presente no momento que Samuel visitou a casa de Jessé? Quem era que ia escolher Davi? Dentro de uma ótica humana, ninguém ia escolher Davi. Todos nós tomaríamos a mesma atitude de Samuel quando viu o primeiro filho de Jessé. Tá aí a quem o Senhor escolheu. Aí Deus tem lá, ei, Samuel, você errou, viu? Você tá olhando a aparência, mas minha escolha não é baseada em aparência, eu escolho diferente. Você tá olhando aí o exterior, eu vejo o coração. Então Deus, ele não faz suas escolhas tomando como referência a aparência. Como é o caso aqui de Davi, né? Aquilo que enche os olhos dos homens. A grande pergunta é, o que foi que Deus viu em Davi para escolhê-lo? O que foi que Deus viu em Davi? E eu quero lhe dar aqui algumas pistas, né? 3 qualidades de Davi que chamaram a atenção de Deus. Primeira qualidade, Deus viu em Davi espiritualidade. É uma qualidade que Deus considera indispensável. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 14, a versão NVI, o texto diz: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Parece que o texto está nos mostrando esse movimento de Deus, a procura de uma pessoa que fosse alinhada com a sua vontade. E ele sondou a terra de Israel, chegou até a casa de Jessé. E sem saber, Deus estava ali dissecando os filhos de Jessé. Deus estava esquadriando a casa de Jessé, até que encontrou Davi. E em Davi achou um homem, e em Davi achou alguém que fosse conforme o seu coração. A Bíblia vai mostrar que Deus ele faz isso, ele procura alguém que seja entregue a ele de todo o coração, é o que diz o segundo livro das Crônicas, capítulo 16 e o versículo de número 9. Então Deus procura em primeiro lugar espiritualidade. Segundo, ele procura humildade. Deus viu essa característica em Davi. Deus encontrou em Davi um coração disposto a servir. Se você ler o livro dos Salmos, você vai encontrar essa qualidade distintiva de Davi. Salmo 78 e o verso 70 diz: e escolheu o seu servo, Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas. O que primeiro Deus viu em Davi foi a sua função, foi o seu coração de serviço, seu coração de servo, melhor dizendo. Lá no Salmo 89, o verso 20, tradução NVI, diz a palavra de Deus: encontrei Davi, meu servo. Olha, encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. Então Deus procura um coração que está disposto a servir. Veja que a ordem do Salmo 78 é que Deus olhou primeiro o coração, antes de olhar a posição. Tem gente que acha que Deus escolhe conforme a posição, mas não é assim. Porque eu estou sentado aqui em uma posição de alto destaque. Quem foi que lhe disse que as escolhas de Deus são baseadas nos títulos e nas posições? Deus olhou o coração de servo. Esse rapaz vai me servir. A terceira qualidade que Deus buscou em Davi foi integridade. Meus irmãos, que qualidade! Integridade. Olha o que é que diz o Salmo 78, eu vou ler a partir do 70, mas é o versículo 70, o verso 70, 71 e 72. Diz o seguinte, a palavra de Deus: escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó. É uma promoção que Deus está fazendo aqui. Seu povo, povo de Israel, sua herança, né? Deus tirou Davi de uma posição
onde ele estava em obscuridade e o colocou em destaque. Deus deu a confiança, olha a confiança de Deus em Davi. Tu vai deixar de cuidar de ovelha para cuidar do meu povo, da minha herança. Agora, que qualidade, que pré-requisito Deus buscou nesse rapaz? Integridade. Porque o verso 72 diz, de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Íntegro é a qualidade daquele que é honesto, reto, sincero, mesmo quando não tem ninguém olhando. Deus viu isso em Davi. O grande problema que nós enfrentamos hoje na igreja atual é que as pessoas estão valorizando os atributos exteriores. E é por isso que muitos líderes sofrem da síndrome da superficialidade. São extravagantes à vista, mas não são aprovados quando submetidos ao raio-x de Deus. O Senhor continua ainda hoje chamando líderes que reúnam as qualidades supracitadas: espiritualidade, humildade e integridade. Deus olha para essas coisas mais do que para os atributos exteriores e para a extravagância de algumas ações que são divorciadas de boas intenções no coração. Deus olha para a espiritualidade, humildade e integridade. O resumo da lição nos diz: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. E eu quero aqui destacar alguns pontos dentro do resumo da lição, porque ela pode ser, a lição ela é resumida aqui na exposição de pré-requisitos necessários a um líder. E eles são, primeiro, coração alinhado à vontade de Deus. É o que está dizendo o resumo da lição. Eu vou lhe dar um exemplo de um coração que está desalinhado. Olha um exemplo aí. 1 de João, capítulo 1, versículo 2 e 4. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. O coração está desalinhado ao coração de Deus, à vontade de Deus. E tem muita gente assim. Eu conheço, eu sei quem ele é. Porque Deus é tudo para mim, só declaração, só boca para fora, só palavra. Mas ação, atitude, está desalinhado. Agora, olha o exemplo de um coração alinhado. 1 de João, capítulo 2, versículo 5. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Coração de servo, coração submisso, coração que obedece, coração que está perfeitamente alinhada à vontade revelada de Deus em seus mandamentos. Então, o líder que Deus usa, o líder que Deus separa, o líder que Deus levanta, primeiro de tudo tem que ter essa qualidade de ser alinhado ao coração, à vontade de Deus. Segundo, obediência. O resumo da lição vai falar sobre isso, sendo obediente. E Deus, ele preza por esse atributo. Olha o que é que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, contexto ali de Davi. Né? Diz o seguinte: o que agrada mais ao Senhor? São palavras, uma pergunta de Samuel a Saul, mas é o contexto de Davi ali. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Porque tem muita gente que faz muito sacrifício, tem muita gente que oferta muito, mas não é obediente. Porque a obediência que agrada a Deus não é o mero cumprimento de algumas normas. É aquela obediência amorosa. Imagine aí uma mãe e um pai dizendo ao filho: vá ali na padaria comprar 10 reais de pão. Aí o menino vai, eu devia não ir, e vai espraguejando o pai. Ele obedeceu a ordem, mas não foi de todo o coração. Ele não honrou, ele fez um sacrifício, ele foi comprar, mas ele não obedeceu de todo o coração. Tem muita gente que é assim. Ele faz sacrifício de conveniência. Ele faz sacrifício por obrigação, e no sentido pejorativo, ele faz para aparecer, para receber alguma coisa em troca. A obediência verdadeira
é desinteressada. É aquela obediência feita em amor. E por último, aí nós temos a constância, porque o final do resumo da lição diz em todo o tempo, obediência em todo o tempo. Não é uma obediência parcial, não é uma obediência que acontece hoje e amanhã, não. É uma constância. O líder precisa de constância. E constância é um termo que qualifica a pessoa assídua, persistente, aquele que executa suas tarefas e não deixa de cumpri-las. O nosso objetivo, ou objetivos, são mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. O primeiro ponto vai falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Subtópico de número 1, um filho obediente. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Começa dentro de casa, sendo um filho obediente. E o que a Bíblia fala sobre obediência aos pais? Eu vou sair aqui do geral para o específico. Professor, tome nota desses subsídios para você ampliar a sua visão, para você ampliar o seu conhecimento, o seu leque de possibilidades na sua exposição da aula. Então, eu vou falar aqui primeiro no geral e partir para um específico. Em primeiro lugar, obedecer aos pais, ou ser um filho obediente, é um mandamento com promessa. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, provavelmente Davi era inteirado disso aqui. Diz o seguinte: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, é um mandamento divino com uma promessa de longevidade. Honrar pai e mãe, obedecê-los, obedecer pai e mãe também é honrar a Deus. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, versículo 1 ao 3 o seguinte: o Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Vocês têm que ser santos. E uma das expressões da santidade, ele vai dizer aqui: mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Já parou para pensar nisso aqui? Você quer ser santo? Então, uma evidência de que você é santo, de que você me imita, de que você é filho meu, povo meu, é a obediência a pai e a mãe. E tem gente que não é sem santidade, ninguém vai ver a Deus não, viu? Então, filho que briga dentro de casa, que joga a panela de um lado para o outro, que desobedece, que espragueja os pais, não passa não pelo crivo das Escrituras. Olhando para o Novo Testamento, eu estou evitando citar alguns textos aqui do Novo Testamento para mostrar que isso aqui Davi conhecia, é lei. Isso aqui se aprendia em Israel, Levítico 19. Mas olha o que é que diz um texto lá do Novo Testamento, Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. É algo que agrada a Deus, a obediência aos pais. E citando aqui ainda, mais agora, versículos do Novo Testamento, a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e também um sinal dos fins dos tempos. Nós vamos entrar aqui nessa questão, mas estou citando aqui, se você tiver a oportunidade de desenvolver, Romanos 1, 28 ao 30 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Agora, falando sobre algo mais específico aqui, voltando os nossos olhares para o contexto de Davi. A Bíblia ela é bem clara a respeito da subserviência de Davi ao seu pai Jessé. É só você ler 1 Samuel capítulo 16, versículo do 11 ao 13, o capítulo 17, versículo 17 ao 58. Davi era um filho obediente. E eu notei aqui uma coisa que me chamou muita atenção a respeito do caráter de Davi. O que é que torna Davi assim tão surpreendente? Ele cuidava de ovelhas, era obediente ao pai, capítulo 16. Na transição do capítulo 16 para o capítulo 17, acontece a unção de Davi. Samuel honra Davi na presença de todos os seus familiares. Ninguém vai sentar à mesa enquanto o rapaz não chegar. Aí lá vem Davi, todo sujo, das campinas, com cheiro de ovelha, suado. E quando Davi chega, Deus diz a Samuel: esse aí é o rapaz. Aí Samuel manda Davi se ajoelhar na presença de todos os seus irmãos, seus pais, e começa a ungí-lo com óleo. Flávio Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus, ele chega a dizer, narrando,
recontando essa história, que Samuel chegou no ouvido de Davi e sussurrou para ele dizendo assim: eu estou lhe ungindo rei sobre Israel. Veja que promessa extraordinária. E que confirmação, a gente vai ver já isso aqui, a derramação do óleo sobre a cabeça de Davi. E meus irmãos, aquilo foi feito na presença de seus familiares, mas quando a gente chega no capítulo 17, a Bíblia está dizendo que aquele menino com promessa de ser rei, ungido para ser rei, estava servindo ao seu pai e aos seus irmãos, cuidando das ovelhas, levando marmita para seus irmãos que estavam servindo no exército de Saul. Era o rei ungido, a escolha, a preferência de Deus. Mas estava lá aquele rapaz, honrando o seu pai. Meu Deus! E eu posso aqui, a lição aqui nesse tópico de número 1 está muito bonita aqui. Eu vou fazer 2 aplicações rapidinho aqui. Primeira delas, liderança não é uma escolha, liderança é uma escolha que se faz, não é um lugar que se ocupa. Davi foi ungido rei quando cuidava das ovelhas de seu pai. Você já pensou? Eu preciso estar num lugar de destaque para poder ser escolhido, para poder ser visto. Não. É uma escolha que se faz. Deus fez uma escolha, escolheu Davi. Glória a Deus. Não era o lugar, não era a posição. Davi era a preferência de Deus. O líder, escute, ele deve ter mais disposição do que posição, porque tem gente que está inchado com tanta posição, mas o líder de verdade é alguém que tem disposição. Antes de qualquer promessa de trono, de governo, Davi já era alguém que tinha muita disposição. Era alguém que estava servindo mesmo sem ser rei. E Deus viu nesse rapaz, tem condição, tem capacidade de ser rei. Achei o homem segundo o meu coração. O subponto de número 2 diz: Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Já pensou? Como é que Deus trabalha? Oh, que Deus maravilhoso! 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 diz: Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta dos rebanhos. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Eu escrevi aqui que no presente texto que acabei de ler, Deus contrariou as expectativas humanas, tanto de Jessé como de Samuel, porque Samuel já estava se frustrando. Acabou. E Jessé nunca passou pela sua mente que Deus escolheria Davi. Oh, como Deus trabalha. Deus preparou todo o cenário para que o filho mais moço, que não estava presente, fosse lembrado. Oh, irmão, quando Deus quer fazer, não precisa você estar se aparecendo, não. Deus sabe criar situações, aleluia, para Ele mesmo te apresentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus revelou a sua preferência ali na casa de Jessé. Passou tudinho, Abinadab, Samar, tudinho. Aí disse: não, mas não é essa a minha preferência, esse rapaz aqui. Mas é o menino, o mais moço. É ele é a minha preferência. E essa preferência de Deus, ela não é baseada na idade. Era o mais moço, não é baseada na posição. Era o pastor de ovelhas. Tinha lá gente que trabalhava no exército de Saul, mas foi o pastor de ovelhas. Não é baseado também na opinião de terceiros. Davi era a escolha de Deus. Ninguém sabia. Mas Deus já tinha passado de antemão na casa de Jessé e achado a Davi. Glória a Deus, o homem pode esquecer, mas o céu está de olho. Terceiro subponto, Davi era um líder de muitas qualidades, é o que diz a nossa revista aí. E eu queria citar aqui um texto que nos traz aqui algumas qualidades de Davi, pelo menos 6 ou 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18 diz: um dos servos de Saul disse: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor é com ele. Olha essas qualidades aqui que um servo de Saul
esboça diante do rei a respeito de Davi. Ele sabe tocar harpa. E veja que essa qualidade de Davi vai além de belas composições e de inspirações muito poéticas e bonitas que ele tinha. Você vai perceber aqui que Davi ele não só toca, porque você tocar harpa é uma coisa, agora você tocar harpa e um espírito imundo sair, aí é outra coisa. Então Davi era essa pessoa com essa característica forte. Saul não estava buscando simplesmente alguém que soubesse tocar uma harpa, mas buscava alguém que pudesse tocar a sua alma. Segunda qualidade, ele é corajoso. E quem é o corajoso? É aquele que não desiste, é aquele que não entrega os pontos, é aquele que não é covarde. Davi era alguém corajoso. Terceira qualidade, apto para ir à guerra. Olha, meus irmãos, Davi, ele já moço, sem experiência no campo de batalha, no contexto de exército, de homem a homem, Davi venceu Golias. Durante o seu governo, ele foi um exímio líder militar, e até depois de velho, Davi lutava em meio a muitas batalhas. Ele era alguém muito habilidoso na arte da guerra. Quarta qualidade, ele tinha bom senso. Bom senso. Essa qualidade aqui está dizendo que Davi era um rapaz sério, prudente no que falava e firme naquilo que afirmava. Ele falava apenas o necessário. Até porque um rei não tem muitos segredos, né? Um rei precisa ser alguém que fala com sabedoria. Quinta qualidade, ele tinha boa aparência. A beleza física de Davi certamente o ajudava, mas se ele tivesse uma deformação interior no âmbito do caráter, ou se fosse um desafeiçoado no âmbito da alma, não poderia exercer a função, a missão que Deus lhe outorgou. Então Davi tinha boa aparência, mas interiormente Davi também era bem afeiçoado. Porque tem gente que é muito bonito de aparência, mas tem a alma, me desculpe a expressão, alma cebosa, alma suja. É só aparência, bela, mas por dentro é podre. Davi não. Sexta qualidade, o Senhor está com ele. E sem esse pré-requisito aqui, Davi poderia ter todas as demais qualidades e muitas outras, porém elas não teriam valor nenhum. Então, essa última qualidade aqui é o que dá destaque a Davi. O Senhor é com ele. Não adianta tocar bem e o Senhor não ser um tocador. Não adianta pregar bem e o Senhor não ser com o pregador. Não adianta cantar bem e o Senhor não ser com o cantor. O Senhor tem que estar com aquele que está exercendo uma missão. Ou melhor dizendo, o Senhor tem que estar com aquele que está à frente do povo. Se o Senhor não estiver com ele, ele vai fracassar certamente. São qualidades que um líder precisa ter. Segundo, a liderança de Davi é o nosso tópico de número 2. E temos aí 3 subpontos também. Primeiro subponto, uma liderança cheia do Espírito Santo. Esse subponto aqui, ele é extraído, acredito eu, de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz: enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. E nesse trecho aqui das Escrituras, nós podemos extrair as marcas de uma liderança cheia do Espírito. É lógico, eu vou me deter só ao versículo 13. Eu poderia citar aqui várias marcas à luz de outros contextos bíblicos, mas só falando do versículo 13. 3 marcas de uma liderança cheia do Espírito. Primeiro, confirmação. Um líder cheio do Espírito é aquele líder cuja sua vocação é confirmada por Deus. Porque o texto menciona que Samuel ungiu Davi com óleo, mas Deus confirmou essa unção, derramando sobre ele o seu Espírito. Segunda marca de um líder cheio do Espírito, uma liderança cheia do Espírito, a aprovação divina. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi e abandonou Saul. O que é que está acontecendo aqui? O texto está declarando, por meio das ações do Espírito, que Saul foi rejeitado, que Saul foi desaprovado, enquanto Davi foi aprovado.
E a aprovação divina se dá nesse doar, nesse derramar do Espírito. Esse rapaz aí, que tem o meu Espírito, ele tem a minha aprovação. Glória a Deus. Quando Deus desaprova um líder, o que é que Deus faz? Deus retira dele o seu Espírito. Foi isso que Deus fez com Saul. Foi isso que Deus fez com Sansão. Devemos ter cuidado para não sermos desaprovados por Deus e perdermos o Espírito. Terceira marca, a autoridade. Glória a Deus. Davi recebeu uma unção especial do céu, é o que diz o texto. Deus o capacitou para exercer com sucesso a missão que lhe fora conferida. A Bíblia vai dizer que o Espírito veio sobre ele poderosamente, isso lhe conferiu autoridade. Você pode ver quando ele tocava lá a harpa, o Espírito saía. Era uma autoridade de Deus derramada sobre a vida de Davi. E o que é que isso quer dizer? Que as ações de Davi foram submetidas à influência do Espírito. Ele era alguém influenciado pelo Espírito. Segundo subponto, uma liderança centrada em Deus. Desde o começo, desde o início da biografia desse personagem bíblico, nós vemos aqui uma vida voltada para o Senhor. E eu vou mostrar aqui em 3 exemplos. Primeiro, Davi ele mostrou confiança em Deus desde o início. Desde o início. Você lê a biografia de Davi, você vai perceber que ele era um homem de fé. E a sua liderança era centrada em Deus. Ter uma liderança centrada em Deus vai além de meras declarações. Deus, porque Ele é tudo para mim, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. É igual foto de Instagram, né? Que a pessoa vai lá, posta uma foto assim, faz toda uma pose, né? Deus é o meu refúgio. Deus é o meu tudo. Jesus é isso para mim. Que conversa, é só declaração de Instagram. É que Jesus é coisa nenhuma na tua vida, rapaz. Tu anda aí de todo jeito, fazendo tudo do jeito que tu quer. Que conversa. Mas Davi não era assim, era mais do que declarações. As ações de Davi, aquilo que ele fazia e como ele fazia, demonstrava que a sua liderança era centrada em Deus. Era um homem sensível para consultar o Senhor, para saber qual é a vontade, para saber qual é a vontade de Deus. Quando errava, sabia chegar diante dele, confessar, aceitava o juízo, o castigo que de Deus recebia. Segundo, Davi obedeceu até nas coisas pequenas. Isso aqui mostra a sua diferença de Saul. Porque essa liderança centrada em Deus, ela não abre brecha. Escuta isso aqui, olha para cá, escuta. Uma liderança centrada em Deus não abre brecha para obediência parcial. Não. Isso aqui eu vou obedecer. Isso aqui mais ou menos. Isso aqui não, isso aqui dá para passar. Liderança centrada em Deus não negocia obediência. Davi era servo, andava com integridade. Terceiro, Davi desejava aumentar a reputação de Deus. Como era que ele fazia isso? Suas vitórias e conquistas eram dedicadas a Deus. Quando ele matou Golias, ele dedicou aquilo ali a Deus. Isso aqui foi a mão de Deus, isso aqui não foi eu não, rapaz. Isso aqui foi Deus que quis livrar Israel. Durante o seu governo, né, ele foi a pessoa que trouxe a arca para Jerusalém. Ele foi o líder que desejou construir um templo em homenagem a Deus, para que nesse templo a arca da aliança fosse abrigada. Então, essa liderança centrada em Deus expressava esse sentimento de Davi em aumentar a reputação de Deus, que ele seja conhecido, que ele seja engrandecido, que ele seja louvado. Glória a Deus. Terceiro subponto, uma liderança com foco nas pessoas. Meus irmãos, se vocês lerem primeiro livro de Samuel, capítulo 22, você vai ver ali que tanto tipo de gente sem futuro se juntou com Davi. Davi fez desses homens pessoas valorosas. Uma liderança voltada para as pessoas. Eu tenho outro relato aqui, lá do primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 1 ao 40. Leia essa lista aqui e você vai ver, você vai concluir que Davi, ele teve uma liderança focada nas pessoas. Ele foi alguém que soube reproduzir a sua liderança em seus liderados. Essa é a palavra. Que coisa extraordinária.
Eu relacionei aqui algumas características extraídas desse texto aqui, primeiro livro das Crônicas 12, do 1 ao 40. Você pode ler aí essa passagem? E eu vou mostrar aqui algumas qualidades de Davi. Primeiro, ele se relacionava. Ele era alguém que tinha relacionamento com os seus liderados. Segundo, ele disponibilizava recursos. Davi, ele fez uso de múltiplas situações, tirando sempre o melhor das pessoas. E o melhor dessas situações para abençoar os seus liderados. Ele supria a sua equipe naquilo que era necessário e os habilitava a fim de obter sucesso. Davi também recompensava. Meus irmãos, isso aqui é uma atitude extraordinária de um líder. Porque Davi não trazia tudo para si. Ele compartilhava recompensas, o reconhecimento, as vitórias alcançadas. Davi motivava os seus homens com palavras de encorajamento e também com os despojos da batalha ou das batalhas. Essa qualidade aqui é sensacional. Davi, ele respeitava. Veja essa liderança focada nas pessoas. Ele respeitava. Davi modelou um estilo de liderança que outros queriam imitar. Tanto amigos quanto inimigos. Todos o respeitavam. As pessoas viam em Davi um exemplo de boa liderança. O cronista escreveu isso aqui. Olha o que o cronista escreveu. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 38. Todos esses soldados, que são citados aí no versículo 37 ao versículo de número 1. Todos esses soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha com um único propósito. Propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Olha o que o cronista acrescenta. Na verdade, todo Israel concordava que ele deveria ser o rei. Era alguém que tinha a aprovação popular, porque ele tinha uma liderança focada nos liderados. Se fosse citar aqui exemplo de Davi, meu Deus, ia faltar tempo. Exemplo que Davi parou de pensar nos seus próprios problemas, parou de pensar na sua própria vida, no seu próprio bem-estar e foi servir as pessoas. É muito exemplo aqui para dar. Mas vamos lá. Né? Foi o que ele fez lá na cidade de Keila. Né? O problema não era nem dele. O povo lá estava sofrendo com os filisteus. Davi saiu de sua segurança, estava fugindo de Saul. Foi resolver um problema do povo lá de Keila. Meu Deus do céu. Por fim, aspectos práticos da liderança de Davi. E aqui, nesse terceiro ponto aqui, eu não vou seguir os tópicos da lição, porque eu vou ser repetitivo se eu fizer isto. Eu separei aqui alguns episódios em que... eu separei aqui o episódio em que Davi vence Golias, e nesse episódio aqui, eu coloquei aqui alguns ensinos, algumas lições sobre... alguns pontos, melhor dizendo, sobre o perfil de liderança de Davi. Se eu for falar aqui, eu vou me repetir, falar sobre um líder segundo o coração de Deus, um líder que soube honrar as alianças, um líder justo. Não, eu acredito que trazer isso aqui vai lhe ajudar mais na exposição do tópico de número 3. Vamos lá, vamos apresentar aspectos práticos da liderança de Davi, tomando como base primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 19 ao 58. Primeiro ponto forte do perfil de liderança de Davi. Sua perspectiva diferia da perspectiva dos outros. O contexto aqui é o contexto em que Israel estava em guerra com os filisteus e Golias estava afrontando todo o exército de Israel. Aí a primeira característica da liderança de Davi é que sua perspectiva diferia da perspectiva dos outros. Ele não via o que todo mundo via. Um gigante invencível. Sabe o que é que Davi via? Uma oportunidade. E o líder deve ser alguém assim, que na dificuldade não olha para um ponto final. Acabou, morreu, é o fim. Não, ele olha uma oportunidade. Segundo, seus métodos diferiam dos métodos dos outros. Por quê? Porque Davi, ele decidiu usar as armas comprovadas que sabia que iriam funcionar e não as convencionais. Colocaram lá nele a armadura de Saul, deram a ele as coisas de Saul e disseram, isso aqui não cabe para mim não. Eu vou usar aquilo que eu sei que vai funcionar. É o que, Davi? É a minha funda. É as pedras aqui que eu vou usar. É isso que Deus vai usar, está na minha mão. Deus vai usar aquilo que eu sei fazer para poder dar vitória nessa batalha. Não é usar as armas dos outros, não. Terceiro, suas convicções ou sua convicção diferia da convicção dos outros. Ele reconheceu que Golias não mantinha uma aliança com Deus enquanto ele sentia
enquanto ele se sentia profundamente comprometido com a aliança com Deus. Ele é incircunciso. A gente é o povo da aliança, o povo da promessa. Minha convicção é que ele aí já é um derrotado. Mais um ponto forte do perfil da liderança de Davi. Sua visão diferia da visão dos outros. Ele queria tornar Deus conhecido para o mundo, como também queria mostrar que Deus é mais poderoso do que os exércitos inimigos. Sua experiência diferia da experiência dos outros, porque ele trouxe para o campo de batalha um passado de vitórias contra o leão e contra o urso. O exército de Israel fazia meses que estavam ali sofrendo afronta sem fazer nada, mas chegou um rapaz lá dizendo assim: Deus me deu vitória contra o leão e contra o urso. Também vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. E por fim, sua atitude diferia da atitude dos outros. Davi viu Golias não como uma ameaça grande demais para ser abatida, mas como um alvo grande demais para não ser acertado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero concluir dizendo que a preferência de Deus não mudou. Não mudou. Deixe isso bem claro para os seus alunos. Ele continua buscando homens e mulheres que sejam segundo o seu coração. Lembra? Espiritualidade, humildade e integridade. Então, não se preocupe com o lugar em que você está servindo e nem perca o seu sono por causa de posição. Porque tem gente que busca posição, só vou receber profecia, só vou receber promessa se tiver em posição A. Posição B, isso é mentira. Se preocupe em ser fiel e em servir a Deus com integridade, porque quando o tempo determinado do céu chegar, Deus sabe onde te encontrar. Entendeu? Deus sabe onde te encontrar. E está lhe vendo aí por detrás das ovelhas. Aleluia! E meus irmãos, assim eu concluo mais uma lição. Espero ter lhe ajudado, amém? Aos alunos da ferramenta EBD, eu vou deixar um apêndice embaixo do subsídio aqui gratuito, e eu espero que esse apêndice aqui edifique muito vocês. O apêndice vai tratar sobre, uma breve citação dos 7 mitos que todo líder no processo de preparação enfrenta. São mitos aqui que precisam ser vencidos. Né? Você precisa tirar isso da sua mente, tirar isso do seu coração. São pelo menos 6 aqui, eu separei para o seu aprendizado e edificação, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana, tenha uma boa aula de escola bíblica dominical e preste atenção, olha para cá, não se esqueça, abra a jaula.